Olá, queridos do segundo ano! Preparados para mais uma aula de história? Então, abra a apostila de vocês na página 61. Nós vamos estudar sobre a tecnologia ao longo do tempo. Vamos antes na página 60. Uso de instrumentos e ferramentas. Observe os objetos a seguir. Vocês conhecem esses objetos? Sabem o nome de cada um deles? Sim ou não? Na aula de hoje vocês vão descobrir, combinado? Nós vamos conversar um pouquinho então, mas para que servem aqueles instrumentos que eu mostrei no slide anterior? Qual é a utilidade de cada um deles? Será que todos têm a mesma função, desempenham o mesmo papel? E tem alguma diferença entre eles? Vocês conseguem identificar? Vamos estudar então para descobrir. Em toda a história humana, a agricultura sempre foi uma atividade fundamental. Nas primeiras aldeias e cidades, ela possibilitava o cultivo de alimentos, isso mesmo. E o que acontecia? Promovia o comércio e garantia a sobrevivência das pessoas e dos animais também. Os principais instrumentos usados nas civilizações antigas foram o machado. Observem a primeira imagem. A enxada, as facas e os moedores de grãos, certo? Todos esses instrumentos, eles eram feitos de pedra. Mas vocês podem perguntar, prof, mas tem madeira também. Sim, o cabo do machado, da enxada e o moedor de grãos foram utilizados madeiras. Mas o instrumento principal era pedra, isso mesmo, devia dar muito trabalho para eles, não é verdade? Mas assim, eles poderiam sobreviver cultivando os alimentos na agricultura, não é mesmo? Vamos continuar então na página 61. Vamos ler então. O que diz? O tempo foi passando e diferentes tipos de metais foram descobertos. Antes, então, era só a pedra e agora começaram a descobrir novos metais, certo? Isso permitiu o aperfeiçoamento dos utensílios empregados pelo ser humano, certo? Para eles então usarem em suas atividades. Foram modificando. Quando o ferro foi descoberto, foram criados diversos instrumentos e ferramentas. Porém, o que eles perceberam? Um problema. O ferro, ele é um metal pesado e quando entra em contato com a água e o ar, começa a se deteriorar. O que é isso, prof? Deteriorar. Vocês sabem dizer? Ele começa a enferrujar. Isso mesmo. Toda vez que você coloca o ferro pesado, que é um metal, considerado muito pesado na água, juntamente com o ar, ele começa a estragar, a se deteriorar. E o que acontece? Não tem como utilizá-lo novamente porque pode transmitir vários tipos de doenças. Então, é preciso cuidar. Então, eles continuaram se aperfeiçoando. Vamos descobrir. Aqui tem alguns objetos feitos com ferro. Observem vários deles. No meio tem um cadeado. Esse cadeado começou a enferrujar. Então, toda vez que enferruja, ele começa a soltar um pozinho. E esse pozinho não faz bem para a saúde do ser humano. Vocês sabiam disso? Vamos continuar. Tempos depois, foram descobrindo outros metais. Isso mesmo, porque eles viram então que o ferro causava alguns tipos de problemas e era muito pesado. Ele se deteriorava, virava ferrugem, não dava certo então para a utilização dele dentro das casas. Então eles começaram a descobrir outros metais mais leves e resistentes também, como o aço inox, por exemplo. Observe a panela aqui. Essa panela provavelmente pode ter em alguma das casas de vocês. O metal ele é mais leve, mais fácil de limpar e mais resistente. Nós também temos outros objetos de cerâmica. Apesar de serem utilizados pelo ser humano há muito tempo, antes mesmo da descoberta dos metais, sabiam?
a cerâmica veio antes da descoberta de outros metais. Ela também é utilizada muito na culinária, para fazer comida, para usarem também como recipiente. É um ótimo objeto para ser utilizado na cozinha. Então vamos continuar descobrindo um pouco mais. Agora, vocês vão responder a pergunta número 1, continuando na página 61. Para isso, vocês vão precisar da ajuda da mamãe e do papai, combinado? E vocês também vão realizar as atividades da página 62. Mas nessa atividade número 1, você vai precisar pensar objetos de cerâmica, de ferro e de aço inox que vocês têm na casa de vocês. E na número 2, vocês vão ver a eletricidade e os instrumentos. Vocês vão fazer essa atividade e na próxima semana eu vou explicar um pouquinho mais desse assunto para vocês, tá bom, queridos? Qualquer dúvida, então, chama a Pro, porque eu estou à disposição. Vocês vão ler a página 60, 61 e 62 e vão marcar as partes principais e realizarem também as atividades. E hoje eu aguardo vocês no Zoom, combinado? Um grande beijo, tchau, tchau, queridos! E até a próxima aula!